Olá, boa tarde, meus caros internautas. Esperamos que estejam todos bem, pela graça do nosso Deus. Estamos aqui para mais um momento de meditação. Dentro de 30 minutos estaremos aqui a meditar na palavra do nosso Deus. Antes de mais, gostaríamos de pedir para você ali, siga a nossa página O Cantinho da Verdade, isto é, no Facebook. Visite o canal do YouTube O Cantinho da Verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê um like em todos os vídeos que já foram publicados. E se ainda não apreciou todos, por favor, visite, porque há temas tão importantes lá que é necessário a gente considerar. Bem, antes da gente continuar com a nossa meditação, isto é parte 2, porque na vez passada falamos sobre o conhecimento ou conhecendo o Deus verdadeiro, e hoje estaremos simplesmente a continuar neste mesmo ponto. Vamos orar. Em tua graça, Senhor, queremos suplicar o conhecimento do nosso Deus. Permita que possamos conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. E isto, Senhor, só pode ser obtido por meio da Tua graça, Senhor, porque as coisas espirituais, de forma espiritual, são discernidas. Por isso, rogamos a presença do Teu Espírito e que nos purifique de todo o pecado. E pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos aqui visitar no texto base, texto principal, no livro de João 17, versos 3. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Aqui diz o seguinte: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna consiste em conhecer a Deus, aquele que é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado na cruz do Calvário, para que Deus pudesse ser tanto justificador e justo, né? Justificador e justo para aqueles que creem em seu nome. Poucos minutos temos aqui para meditarmos. A princípio, gostaríamos de levar aos nossos caros internautas ali a uma citação. Isso está no manuscrito, dia 18 de 1898. Podemos encontrar na meditação matinal, isto é, Cristo Triunfante, 2 de agosto. Sim, Cristo Triunfante, dia 2 de agosto. Diz o seguinte: a questão de como obter o conhecimento de Deus é para todos uma questão de vida ou morte. Leia a oração de Cristo a seu Pai, a qual não se destinava a ser meramente uma importante lição para a educação dos discípulos, mas perduraria ao longo do tempo para benefício daqueles que lessem os escritos inspirados. Pai, orou ele, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se bem compreendermos aqui a leitura, e acredito que está ali a passar na projeção, diz que a questão de como obter o conhecimento de Deus é para todos uma questão de vida ou morte. Por isso que Cristo Jesus diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado. Bem, sabemos que por meio das obras de Deus, isto é, a sua criação,
nós podemos conhecer a Deus por meio de uma rosa, né? Podemos compreender quão belo e quão amorável é o caráter de Deus. E por meio de uma rocha podemos compreender quão forte é o caráter do nosso Deus. Mas essas coisas da natureza nos dão um vislumbre muito pálido do caráter de Deus. Por isso que Deus, Ele quer que a gente tenha muito mais conhecimentos aprofundados acerca do seu caráter por meio do estudo da sua palavra. Por isso que Jesus diz que examinem as escrituras, porque nela, né, pensamos que temos a vida eterna. E a mesma escritura testifica de Jesus Cristo, aquele que é totalmente Deus, aquele que revelou Deus aqui na terra. Porque, se estamos bem lembrados, no estudo passado aprendemos que Jesus Cristo é aquele que revelou o Pai. Então, para a gente poder compreender ao Pai, a Deus, devemos compreender ao Filho, Jesus Cristo, Deus também. E para compreendermos a Jesus, devemos estudar as suas obras, isto é, por meio da natureza e não só, muito mais ainda, por meio do estudo da sua palavra. Visto que estamos aqui a falar sobre o conhecimento de Deus, conhecendo a Deus, e aqui diz que é uma questão para nós de vida ou morte, vamos aqui meditar um pouco no capítulo 17 de Atos, Atos 17, é uma história, né, uma história aqui que é contada. Aqui diz o seguinte, capítulo 17, versos 16. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Primeiro ponto, Paulo admirou por ver que a cidade estava inteiramente entregue à idolatria. Idolatria. Sabemos que idolatria é que adorar um falso Deus. E no estudo passado, aprendemos que, tal conforme muitos adoram falsos deuses por meio de madeira, ou se ajoelhar ou se prostrar diante de uma estátua, muitas das vezes nós também temos adorado falsos deuses pelo falso conhecimento que temos de Deus, do seu caráter. Ou seja, pela nossa imaginação, traçamos um Deus que não é real. Traçamos um Deus que não é um Deus verdadeiro. E aprendemos que isso é tão verdadeiramente idolatria, conforme aqueles que adoram estátua o fazem. Então, prosseguindo no verso 17, diz o seguinte: porquanto ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Verso 18. Então certos filósofos epicureus e estoicos o enfrentaram, e alguns diziam: o que quer dizer este tagarela? Alguns outros: ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava a Jesus e a ressurreição. Então eles tinham uma mente já muito aberta quanto à idolatria. Pensavam que Paulo era mais um pregador de deuses estranhos, porque aqui faz menção de Jesus Cristo e a ressurreição. Eles pensavam que Jesus Cristo era mais um Deus qualquer e ressurreição também era mais uma deusa qualquer. Eles não compreendiam que Jesus Cristo era um ser, Deus Todo-Poderoso, e ressurreição era uma promessa feita a todos quanto aceitassem ou aceitam a Jesus Cristo. 19 diz o seguinte: e tomando o levaram ao Areópago, dizendo: nós podemos saber que nova doutrina é esta da qual estás falando? Porque nos traz certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado destas coisas. Então, eles pensaram que é uma doutrina nova e julgaram que fosse algo estranho. Conforme aqueles disseram, era algo estranho aos ouvidos deles. Continuando, diz o seguinte: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade.
Então, quer dizer que aparentemente não tinham muita ocupação. Né? Podemos falar que eram pessoas que estavam inteiramente ligadas a ouvir, a falar simplesmente. Verso 22. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Em outras traduções diz que sois acentuadamente religiosos. Ou seja, aqueles homens de Atenas, ou os atenienses, né, eram religiosos, mas aqui no verso 16 diz que eles estavam entregues à idolatria. Então, não é simplesmente o fato da gente ser religioso quer dizer que estamos a adorar a um Deus verdadeiro. Porque aqui faz menção que eles eram religiosos, mas estavam entregues à idolatria. Porque eles tinham um falso conhecimento de Deus. Não basta a gente nos devotar, né? Sermos devotos. Se a gente ser devoto ou se formos devotos a deuses que a gente mesmo, pela nossa imaginação, traçamos. Aqui continuando, diz o seguinte: Pois eu passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: Para o Deus desconhecido. Este, portanto, a qual reverencieis, sem conhecer, é este o que vos declaro. Então, aqui Paulo diz que vocês adoram alguém desconhecido. Porque aqui faz menção à história que a cidade de Atenas sofria de uma terrível praga que eles foram levados a oferecer sacrifícios, né, a animais, a oferecer sacrifícios. Eles até proporam consigo mesmo, tinham que oferecer sacrifícios a deuses, né? Aquele Deus que respondesse ou fizesse com que aquela praga cessasse seria o Deus verdadeiro. Então, o que eles fizeram? Pegaram ali animais, né? Eles soltaram para que os animais pudessem, né, ir até um certo local onde ali continha uma estátua. No lugar onde que aquelas mesmas ovelhas ou aqueles animais parassem, seria, ou se fosse tipo, diante de uma estátua, aquela mesma estátua seria adorada como Deus. Então, o que aconteceu? Diz a história que os animais percorreram de vários lugares e pararam a um lugar que não tinha nenhuma estátua. Então eles perguntaram: o que vamos fazer? Conforme eles haviam dito, né, que tinham que sacrificar ao Deus que estava irado num lugar qualquer em que não tinha nenhuma estátua. Então eles ali sacrificaram aqueles animais e ali ergueram um altar e colocaram o nome para o Deus desconhecido. Ou seja, eles adoravam o Deus desconhecido. E para esta tarde, né, nesta pequena meditação, nos faz compreender que muitas das vezes, nós temos adorado o Deus desconhecido. Há pessoas que adoram o Deus desconhecido de forma verdadeira, mas há pessoas que realmente, tendo o falso conhecimento de Deus, conforme aqueles também tiveram, não adoram o Deus verdadeiro. Muitas das vezes até nós cantamos músicas, né? Cantamos fazendo a redundância, muitas das vezes nós cantamos, mas não sabemos para que Deus cantamos. Fazemos um trabalho, mas não sabemos para quem estamos a fazer o trabalho. Ou seja, às vezes temos um falso conhecimento de Deus que fazemos algo, desfizemos, pensamos que Deus não requer a qualidade, pensamos que Deus não requer a estrita observância quanto ao que Ele ordenou, conforme podemos pegar um exemplo da questão dos dízimos e ofertas, especialmente os dízimos. Eu não posso dar qualquer tipo de dízimo, me referindo na questão de quantidade, porque previamente Deus já estabeleceu a 10ª parte. Então, há pessoas que dão dízimo, mas não levam em conta essas considerações, porque têm um falso conhecimento de Deus. E ainda vamos continuar aqui. Paulo, né, depois de ter falado ao Deus desconhecido a quem vocês adoram, ele fez
fez a questão de mostrar o Deus verdadeiro. No verso 24 diz o seguinte: Deus, né, o Deus desconhecido, aqui começa a descrever o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, aqui Paulo faz menção do Deus que fez os céus e a terra, o mundo, né, e tudo que nele há. Faz menção, diz que ele que é o Senhor, ou seja, ele é o soberano. Aqui nesse verso faz menção que o Deus verdadeiro, ele é criador, ele é soberano e não habita em templo feito por mãos humanas. Então, o Deus verdadeiro, esse é um dos 3 atributos que já podemos compreender deste verso. O Deus verdadeiro, ele é criador, ele é soberano e ele é onipresente. Tendo em mente esses atributos, o nosso viver é impactado, porque em qualquer lugar onde eu estou, Deus é representado por seus anjos. Deus ali está. Os seus anjos ali estão representando a Deus. Em qualquer lugar onde eu estou, Deus ali está a apreciar o que eu estou fazendo. Ele é meu Criador, por isso que ele diz que devemos ter cuidado com o nosso próprio corpo, né? Porque se a gente não tiver cuidado devido, nós que somos templo para a habitação do Espírito Santo, se a gente não tiver esse cuidado, ele mesmo vai nos punir. Ainda vamos avançar em Isaías. Isaías capítulo 40. Capítulo 40, versos 26 e 28. Diz o seguinte: Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, quem faz surgir seu exército pelo número. Ele chama a todos pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Vamos no verso 28. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscute seu entendimento. Então, com base nesses versos, podemos compreender que Deus é Criador, que Ele é eterno, o eterno Deus. Em matemática, nós, quando queremos descrever algo que não podemos avançar em contagem, quer de forma regressiva ou progressiva, falamos de mais infinito ou menos infinito. Então, o mais infinito, menos infinito é algo que podemos tirar da matemática para aplicar na nossa vida espiritual. Podemos dizer que o eterno Deus é o mais e menos infinito, ou seja, ele não tem princípio, não tem fim, ele é eterno. Ele é eterno e ele é criador. E ainda vamos aqui fazer menção de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Aqui diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque que ele é Senhor? Vamos aqui compreender. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Agora vamos compreender porque que ele é o Senhor. Diz o seguinte: Pois em 6 dias o Senhor, o Deus verdadeiro, fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou.
Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado, ou sábado, e o santificou. E se estamos bem lembrados, aqui no verso anterior, né, isso é Isaías versos 28 do capítulo 40, diz que Deus não se cansa. Simplesmente ele descansou no dia de sábado para dar exemplo. Como Criador, como Pai, ele deu exemplo para seus filhos obedecerem e seguirem simplesmente as mesmas pisadas. Então compreendemos que com base nesses versos que Deus é Criador. E ainda não paramos. Vamos em Apocalipse 14, verso 6. Diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Bem, com base nesses dois versos, podemos ter muitos momentos para podermos estudar, mas gostaríamos simplesmente de nos voltar na questão de adorar. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aquele que é digno de adoração é aquele que criou, não o homem, não qualquer criatura. Somente aquele que é criador é digno de ser adorado. E aqui, no verso 6, diz que um mensageiro, um anjo, porque anjo significa mensageiro, é voado pelo meio do céu. Ele prega a todas as nações, tendo o evangelho eterno, dizendo que devemos temer a Deus, devemos dar-lhe glória, e devemos adorar aquele que fez os céus, a terra. Então, não é possível adorar aquele que eu não conheço. Não posso amar a quem eu não conheço. Conhecendo a Deus, poderei assim temê-lo. Porque aqui a questão temer a Deus e dar-lhe glória só será possível se eu conhecer a Deus primeiramente. Porque até temer a Deus significa obedecer. Dar glória significa refletir o seu ser na nossa vida. Efésios 2:8 diz que é pela graça, não de obras. Ainda a palavra diz que não por força, mas pelo Espírito de Deus. Por isso devemos permitir que o Espírito de Deus nos use, de modo que o temor de Deus esteja em nosso coração, de modo que o dar glórias reflita o nosso ser diante de Deus e diante dos homens. E ainda, aqui Paulo, continuando, estávamos simplesmente a refletir na questão do Deus Criador. Por isso que devemos evitar, por pensamentos, por palavras e atos, dizer que meu corpo, minhas regras. A questão é, meu corpo, porque sou administrador, o meu não significa que eu sou dono, não. Meu corpo, porque sou administrador, porque podemos falar o irmão Teixeira, é o corpo dele, porque ele é administrador desse corpo. Mas as regras é de Deus, porque ele é o meu criador. Então, sou administrador desse corpo e as regras devem ser do eterno Deus, aquele que criou, aquele que é dono da minha própria vida, aquele que é dono da tua vida. E ainda faz menção da... Vamos ainda em Isaías 43. Isaías capítulo 43, versos 13. Aqui diz o seguinte: sim, antes que o dia existisse, eu sou. Podemos compreender um pouco mais aí sobre a essência do menos e mais infinito. Ou seja, antes que houvesse tempo, Deus já é. Então quer dizer que Deus é quem criou o tempo. Deus criou o tempo. Antes de existir tempo, ele já é. E não há ninguém
que possa livrar da minha mão, eu irei operar. E quem poderá impedir? Podemos compreender a questão da eternidade de Deus neste verso. Podemos compreender a questão da soberania de Deus, porque diz que ninguém pode livrar alguém de minha mão. Acredito que pela graça de Deus poderemos continuar nesta breve meditação. Só não queremos delongar muito. Então, vamos aqui resumir e concluir. Devemos procurar conhecer o Deus Criador. Devemos procurar conhecer o Deus Eterno. Devemos procurar conhecer o Deus Onipresente. Tendo esse conhecimento que Deus é eterno, Deus é onipresente e Deus é Criador, vai impactar grandemente na minha vida. Não vou me proceder conforme muitas das vezes me tenho procedido. Como, por exemplo, estou em casa, tenho em mente que em qualquer lugar onde eu estou, Deus ali está. Eu não estarei a fazer e desfazer qualquer coisa, porque só estou só, e na igreja me fingir, né? Isso é hipocrisia, né? Me fingir ser aquilo que realmente eu não sou. Então, que o conhecimento de Deus possa impactar a nossa vida. Pois esse conhecimento de Deus sobre a nossa vida, pela graça de Deus, poderá nos levar a temê-lo. Diremos, como José no Egito, como cometeria eu tamanha maldade que, para com Deus, quando ele foi assediado pela mulher de Potifar, ele não estava a ver Deus, mas ele tinha em mente que Deus é que é onipresente. Ele sabia que em qualquer lugar onde ele estivesse, não importa, Deus ali está. Porque os santos anjos são comissionados para guardarem toda a alma. Se nós hoje somos guardados, ainda existe vida, é porque os anjos de Deus nos guardam momento após momento, porque Satanás e seus anjos, momento após momento, procuram nos destruir a vida. E Deus, momento após momento, permite que os seus santos anjos nos guardem. Então, José tinha em mente que o Deus eterno, ele sabe tudo. Então, por isso não posso me proceder desta forma. Então, devemos ter em mente o conhecimento do nosso Deus. Essas pequenas meditações não se comparam em nada, porque o conhecimento de Deus é profundo. E a Bíblia é clara em dizer que por toda a eternidade estaremos a aprender coisas novas, estaremos a aprender, e nem a eternidade será possível, será suficiente para esgotarmos o conhecimento de Deus. Enquanto estivermos aqui nesta terra, devemos ter os conhecimentos elementares do nosso Deus para nos ajudar, para que, tendo esse conhecimento, possamos evitar o mal. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guiar. Queremos dizer, antes de terminar, visite o nosso canal, o Cantinho da Verdade. Siga a página, isto é, no Facebook. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Para terminar, diz João, e a vida eterna é esta, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Teremos a vida eterna se conhecermos de forma experimental. Não é simplesmente falar que Deus é eterno. Não é simplesmente falar que Deus é soberano, que Deus é criador. Mas a nossa vida não for moldada e impactada por este mesmo conhecimento. Que o Senhor te abençoe, te guie e te guarde. Vamos orar? Maravilhoso e exaltado Deus, Senhor, diz Davi, o teu santo e maravilhoso conhecimento é grandiosíssimo demais para nós, Senhor. Mas queremos, ó Pai, conhecer a Ti, porque é o nosso dever conhecer ao nosso Pai. E é um privilégio também conhecermos a Ti por meio da Tua graça. Permita que o verdadeiro conhecimento de Deus esteja sempre diante de nós, de modo a nos guiar em cada dificuldade da vida, para que possamos ter em mente que o Senhor eterno, o soberano Deus, guia, o soberano Deus governa sobre os reinos deste mundo.
Por mais que passemos por aflições, mas existe um Deus, aquele que está sentado no trono do universo, aquele que é Criador, aquele que é onipresente, que está em qualquer lugar. A este Deus, Senhor, queremos louvar, queremos adorar, queremos amar. Pela tua graça suplicamos em nós. E permita que haja compreensão, que os olhos daqueles que puderem apreciar, que estão apreciando, possam ser iluminados para que possam conhecer a Deus, de modo que possam, tendo em conta esse conhecimento, andar de forma digna e agradável a Ti. Pedimos em oração, perdoa-nos, ó Deus, pela nossa incapacidade, perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas. Em Cristo Jesus suplicamos. Amém, Senhor. Então, agradecemos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Até mais.